Capítulo 8. Neblina sobre as colinas dos túmulos. Naquela noite, nas colinas dos túmulos, o silêncio era absoluto. Frodo, incerto se sonhava ou estava acordado, ouviu uma doce voz ecoando em sua mente. Era uma canção, uma melodia que parecia uma luz tênue atrás de uma cortina de chuva cinzenta. A voz crescia, transformando a cortina em um véu de cristal e prata, revelando um campo verde sob o sol. Tom Bombadil estava ao seu lado quando ele despertou, assobiando alegremente, enquanto o sol nascia no horizonte, iluminando a paisagem verde e dourada. Após o desjejum, enquanto se preparavam para partir, sentiram o peso da manhã em seus corações. Uma brisa fresca soprou do noroeste, agitando os pôneis que pareciam inquietos. Tom os instou a seguir adiante com pressa, e eles partiram pela trilha sinuosa que subia em direção ao topo da colina no lado norte. No entanto, Frodo parou de repente, lembrando-se de Frutadouro, a bela senhora que não haviam dito adeus desde a noite anterior. Ele estava prestes a voltar quando ouviu sua voz cristalina chamando por eles do topo da colina. Lá estava ela, cabelos ao vento, irradiando luz sob o sol. Os hobbits correram até ela, maravilhados com a visão. Frutadouro os convidou a olhar a paisagem ao redor. Para o oeste, a floresta parecia estar dissipando a névoa da noite anterior, revelando seu esplendor. Para o sul, o rio Brandevin brilhava à distância. Ao norte, as colinas dos túmulos se erguiam, evocando antigas histórias em suas mentes. Com uma mensagem de despedida, eles partiram, montados em seus pôneis, e Frutadouro os observou diminuir a distância. O caminho os levou por vales e colinas, sob o sol crescente. O calor aumentou e a floresta a oeste parecia liberar vapor das chuvas da noite anterior. Ao meio-dia, chegaram a uma colina plana com uma borda verde e elevada, de onde avistaram um vale que se estendia ao norte. As colinas dos túmulos estavam ficando para trás, e uma fileira de árvores marcava a estrada que os levaria adiante. No entanto, Frodo viu que as colinas ao leste eram mais altas e sinistras, cobertas por montículos verdes e pedras que se assemelhavam a dentes afiados em gengivas verdes. A paisagem escondia um mistério inquietante que os hobbits não puderam ignorar. Intrigados, eles desceram para dentro do círculo côncavo. No centro, erguia-se uma única pedra que, sob o sol, projetava uma sombra ausente. Sua forma era vaga, mas transmitia um significado misterioso, como um marco ou um guardião silencioso, talvez um aviso. Com fome e ao meio-dia, decidiram fazer uma pausa à sombra do lado leste da pedra. Surpreendentemente, ela estava gelada, como se o sol não a tocasse, mas naquele momento isso parecia reconfortante. Ali fizeram a melhor refeição ao ar livre, com alimentos da colina. Tom tinha providenciado o suficiente para um dia agradável. Os pôneis pastavam na grama, relaxando após a cavalgada pelas colinas. O sol morno, o aroma da terra e o tempo gasto deitados olhando o céu pareciam ter um efeito tranquilizador. De repente, acordaram de um sono não planejado, sobressaltados. A pedra agora estava fria e lançava uma sombra longa e pálida na direção leste. O sol, amarelo e fraco, brilhava por entre a névoa na encosta oeste da concavidade onde estavam deitados. Os horizontes norte, sul e leste estavam envolvidos por uma neblina densa e gélida. O ar se tornara silencioso, pesado e cortante. Os pôneis se reuniram, abaixando as cabeças. Os hobbits saltaram, alarmados, e correram para a borda oeste. Descobriram-se em uma ilha cercada pela névoa. Olhando tristemente para o sol que se punha e desaparecia em um mar branco, viram uma sombra cinza se espalhando a leste. Sentiram-se como se estivessem presos em uma armadilha, mas não entraram em desespero. Ainda tinham a visão das colinas na memória e sabiam em que direção ela estava. Sentiram um profundo desconforto com o círculo de pedra ao redor da pedra solitária. Rapidamente empacotaram suas mochilas e conduziram os pôneis para fora, atravessando a névoa. À medida que desciam, a névoa se tornava mais úmida e gélida, seus cabelos gotejavam sobre as testas. Quando chegaram ao fundo do vale,
O frio era tão intenso que pararam para pegar suas capas e capuzes nas mochilas. Montados nos pôneis, avançaram lentamente, tateando o caminho pelas colinas onduladas. O vale parecia interminável, até que Frodo avistou um sinal de esperança. À frente, a escuridão se destacava na névoa. Supôs que estivessem se aproximando da abertura no norte, o portão das colinas dos túmulos. Se conseguissem passar por lá, estariam livres. Gritou para que o seguissem e correu em direção à abertura. No entanto, sua esperança logo se transformou em medo. As manchas escuras se revelaram como duas enormes pedras fincadas que ele não havia notado quando olhou para o vale de manhã. Passou por entre elas e imediatamente a escuridão o envolveu. Seu pônei assustado se afastou e Frodo caiu. Quando olhou para trás, percebeu que estava sozinho. Os outros não o seguiram. Gritou seus nomes desesperadamente, mas não obteve resposta. Frodo começou a correr de volta, atravessando as duas pedras, gritando ainda mais alto. Seu pônei fugiu para a névoa e desapareceu. A certa distância, ou pelo menos parecia ser, ouviu um grito distante. Ei, Frodo, ei! A voz parecia vir do leste, à sua esquerda. Desesperadamente, ele se dirigiu naquela direção, ouvindo outros chamados fracos que pareciam vir de uma distância incerta. Depois, um grito de socorro ecoou, repetido várias vezes, terminando em um lamento prolongado. Frodo continuou avançando aos tropeços, chamando freneticamente, até que o terreno começou a subir. Ele continuou em direção aos gritos, e finalmente a névoa começou a se dissipar, revelando um céu estrelado. Ele percebeu que olhava para o sul, no topo de uma colina que provavelmente subira vindo do norte. À sua direita, erguia-se uma figura escura, um grande túmulo. Frodo gritou novamente com raiva e medo, mas ainda não recebeu resposta. A escuridão estava cedendo, revelando estrelas apagadas entre as nuvens. O vento começou a soprar, cortante como gelo. Subitamente, ele ouviu uma voz profunda e fria que parecia emergir do solo dizendo: "Estou esperando por você." Apesar do medo, Frodo não fugiu. Em vez disso, seus joelhos fraquejaram e ele caiu no chão. Algo o envolveu, mais frio que ferro. O toque gélido penetrou em seus ossos e ele desmaiou. Quando Frodo recobrou a consciência, ele estava imerso em uma profunda escuridão, sua mente obscurecida por um toque sombrio que o havia feito desmaiar. Momentaneamente, não conseguia recordar nada, a não ser uma sensação avassaladora de terror. Em um instante, ele percebeu que estava aprisionado, enredado de forma inexorável. Ele se encontrava em algum tipo de sepultura. Ele tinha sido capturado por uma das temíveis criaturas tumulares. Com medo de se mover, ele permaneceu onde estava quando recobrou a consciência, deitado de costas sobre uma pedra fria, com as mãos sobre o peito. Mas, mesmo com o medo avassalador que parecia fazer parte da própria escuridão que o envolvia, Frodo começou a lembrar-se de Bilbo Bolseiro e suas histórias. Lembranças de suas conversas enquanto caminhavam pelas alamedas do condado, discutindo estradas e aventuras, inundaram sua mente. Uma semente de coragem, escondida profundamente em seu coração, começou a germinar. Frodo não era tão robusto quanto os outros hobbits, nem tão corajoso, mas, sem saber, ele era considerado por Bilbo e Gandalf o melhor hobbit do condado. Frodo temia que essa fosse o fim de sua jornada, um fim terrível, mas essa ideia renovou suas forças. Ele havia deixado de se sentir como uma vítima impotente. Enquanto permanecia deitado lá, pensando e tentando manter o controle sobre seu medo, ele notou a escuridão lentamente cedendo, dando lugar a uma luz esverdeada e pálida. Ele se virou e, na escuridão fria, viu Sam, Pippin e Merry deitados ao seu lado. Vestidos de branco, eles estavam pálidos e imóveis, com diademas nas cabeças, correntes douradas na cintura e anéis em seus dedos. Espadas e escudos estavam próximos. No entanto, uma longa espada desembainhada estava sobre seus pescoços. De repente, uma canção começou a ecoar, um murmúrio frio que se movia em tons ascendentes e descendentes. A voz parecia distante e terrivelmente sombria, às vezes aguda,
às vezes um gemido grave, como se viesse do próprio solo. Em meio à cacofonia de sons tristes e assustadores, algumas palavras surgiram ocasionalmente. Palavras tristes, duras e frias, impiedosas e desprezíveis. A noite estava blasfemando contra a manhã que lhe fora roubada, e o frio amaldiçoava o calor pelo qual ansiava. Frodo estava congelado até os ossos. De repente, algo começou a se mover atrás deles, na escuridão. Frodo se ergueu, olhando para ver que estavam em um corredor, virando a esquina atrás deles. De lá, um longo braço estendido lentamente em direção a Sam, o mais próximo, e a espada que estava sobre ele. Em um momento de desespero, Frodo agarrou uma pequena espada próxima a ele e golpeou o braço, decepando-o. No entanto, a espada se despedaçou em suas mãos. Um grito agudo ecoou, e a luz desapareceu, mergulhando tudo na escuridão novamente. Ouvia-se um rosnado distante. Frodo caiu para a frente sobre Merry, sentindo seu rosto gelado. Lágrimas inundaram seus olhos. A lembrança da casa sob a colina e das canções de Tom voltou à sua mente. Ele recitou a rima que Tom lhe ensinara, com uma voz fraca e desesperada. "Ei, Tom Bombadilo!" Ao pronunciar esse nome, sua voz se fortaleceu, ecoando na câmara escura. Ele continuou a recitar a rima, e a câmara parecia vibrar ao som de seus versos. Após um silêncio tenso, uma voz respondeu, vinda de algum lugar distante, como se ecoasse por paredes espessas ou viesse de debaixo da terra. Era uma voz que cantava. "O velho Tom Bombadil é mesmo um bom camarada. Azul claro é sua jaqueta e sua bota é amarelada." O som retumbante se seguiu, como pedras caindo, e a câmara foi banhada pela luz do dia. Uma pequena abertura, semelhante a uma porta, surgiu na extremidade da câmara, e a cabeça de Tom apareceu, iluminada pelo sol nascente. A luz tocou o chão, e os rostos dos 3 hobbits deitados ao lado de Frodo, dissipando a palidez doentia de suas faces. Parecia que eles estavam apenas dormindo profundamente. Tom Bombadil entrou na câmara escura, retirando o chapéu, e começou a cantar. Com suas palavras, uma parte da câmara desabou, e um grito blasfemo ecoou, desaparecendo em alguma distância insondável. Em seguida, tudo ficou em silêncio. Já estava um dia claro e ensolarado, quando Tom Bombadil convidou Frodo a ajudá-lo. Juntos, eles resgataram Merry, Pippin e Sam do túmulo onde estavam presos. Enquanto saíam do túmulo, Frodo teve uma visão perturbadora de uma mão decepada ainda se contorcendo na terra. Tom voltou mais uma vez ao túmulo, fazendo barulhos de batidas e passos, e ressurgiu carregando um tesouro de ouro, prata, cobre e joias. Ele depositou o tesouro ao sol no topo de uma colina verde. Tom ordenou que os hobbits acordassem, e para surpresa deles, eles se ergueram de seus farrapos ornamentados. Confusos e admirados, os hobbits se questionaram sobre o que havia acontecido. Merry acreditou inicialmente que haviam sido derrotados por inimigos, mas logo percebeu que estava sonhando. Frodo expressou seu alívio por ter sobrevivido, mas não quis falar sobre o que havia acontecido. Enquanto eles lamentavam a perda de suas roupas, Tom os confortou, dizendo que escapar da morte era mais importante do que roupas perdidas. Tom dançou alegremente ao redor deles, e os hobbits se despiram de seus trajes estranhos, aproveitando o sol. Algum tempo depois, os hobbits já estavam se sentindo fortes e famintos. O homem trouxe os pôneis dos hobbits de volta, incluindo o Bolo Fofo, que era seu pônei pessoal. Tom os orientou a deixar os pôneis farejarem o perigo, pois tinham um instinto melhor para isso. Então ele montou o Bolo Fofo e decidiu acompanhar os hobbits até a estrada para garantir sua segurança. Os hobbits se vestiram com suas roupas de reserva e agradeceram a Tom por sua ajuda. No entanto, Tom insistiu que não estaria satisfeito até vê-los seguros além de suas terras. Ele explicou que tinha suas próprias tarefas e deveres, incluindo suas cantorias e caminhadas, que precisava atender. Assim, ele os acompanhou em direção à estrada, garantindo que estivessem protegidos antes de voltar para suas responsabilidades. Quando começou a manhã,
Entre 9 e 10 horas, os hobbits ficaram com fome e começaram a comer as provisões que Tom havia lhes dado. Tom examinou os tesouros do túmulo e os deixou à disposição de qualquer criatura gentil. Escolheu um broche com pedras azuis para si mesmo e punhais adornados com serpentes vermelhas e douradas para os hobbits. Ele contou que os punhais eram feitos pelos homens de Ponente, inimigos do Senhor do Escuro. Os hobbits não entendiam completamente, mas tiveram uma visão antiga de homens altos com espadas brilhantes. Partiram com as armas montados em pôneis, e Tom os acompanhou cantando músicas enigmáticas. A estrada ficou à vista, e eles aceleraram, ansiosos para continuar. No entanto, o medo dos Cavaleiros Negros os assolou novamente. Tom disse que não seriam perseguidos imediatamente, mas eles temiam que o perigo estivesse na estrada. Chegaram perto da estrada e se despediram de Tom Bombadil. Cavalgaram até a colina Bree, onde encontrariam a aldeia de Bree e a estalagem O Pônei Saltitante. Os hobbits esperavam um lugar aconchegante. Logo viram as luzes da aldeia à distância e se apressaram em direção a ela, desejando um lugar acolhedor para descansar e se proteger da noite escura. Se você gostou desse vídeo, curta! Ajuda muito em nosso trabalho. Também considere seguir, clicar no sininho para receber todas as atualizações e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima história!